Olá! Ter um plano e uma estratégia são mesmo pré-requisitos essenciais para uma trajetória bem-sucedida? Ou ir planejando a curto prazo e aproveitando as oportunidades também pode nos levar longe? O papo de veterinária de hoje é com a médica veterinária Fabíola do Nascimento Correia, mestre e doutora em sanidade animal pela Rural do Rio de Janeiro e auditora fiscal no MAPA, no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Pernambuco. Você não pode perder! Olá, Fabíola, seja bem-vinda ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje para contar um pouco mais sobre a sua trajetória. Então, Fabíola do Nascimento Correia é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fez mestrado e doutorado em ciências veterinárias, com ênfase em sanidade animal também pelo FRRJ. E atualmente ela trabalha no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Pernambuco. Certinho? Certinho, Thaís. Então, Fabíola, eu gostaria de começar conversando com você. A gente sempre tem um bate-papo antes, né, de gravar. E você teve uma formação prévia à medicina veterinária, né? Você fez um curso técnico de processamento de dados. Então, como foi essa guinada de fazer um curso técnico voltado para a área de tecnologia e informática, né? Para depois cursar a medicina veterinária? Então, Thaís, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse projeto que eu achei bem bacana. E essa questão minha da formação, bom, eu acho que eu vou trazer para você um monte de coisas desconexas que acabaram contribuindo e me levando para a formação que eu tenho hoje. Nada foi muito planejado, assim, foi tudo meio o contexto temporal que eu tinha na época. Então, assim, eu sempre estudei em colégio público, né, até o primeiro ano do segundo grau. E eu tinha algumas amigas minhas que andavam comigo, elas estudavam, faziam curso de processamento de dados. E era um boom na minha época, na geração, foi quando surgiu esse curso, né? E eu achava aquilo fascinante, era o que tinha de inovação na época, era fazer curso na área de informática, né? Tá surgindo o computador, popularizando a internet. Aí eu perturbei demais os meus pais e não teve condição. Aí foi conversa aqui, conversa ali, foi minha avó, juntou minha avó, minha madrinha e falou: não, você vai fazer a parte técnica do segundo grau, né? Que seria o segundo e o terceiro ano, no que você quer. Vamos lá. Aí eu fui fazer processamento de dados. E eu gostei muito do curso, né? Eu quis fazer vestibular nessa área, inclusive. Foi o meu primeiro vestibular, foi para informática na UERJ. E assim, o curso de processamento de dados, para mim, ele trouxe, hoje eu enxergo, né? Que ele trouxe uma bagagem muito legal, principalmente com relação ao raciocínio lógico. E isso me ajudou em muitas áreas da minha vida no futuro, né? Hoje em dia e para concurso, para tudo. Isso me ajudou bastante, essa formação. Mas acabou que eu fazendo o vestibular, eu para processamento de dados, para informática, eu até nem fui tão mal assim, sabe, nas múltiplas escolhas, mas quando chegou na discursiva de matemática, aquilo acabou comigo, assim, não foi legal. E eu comecei a parar e pensar, porque assim, eu gostava dessa parte da lógica, do raciocínio que a informática trazia, mas eu não me identificava muito com a parte de exatas, de física, de matemática. Então, eu acabei não me encontrando muito nesse meio. E parei para ponderar o que eu ia, né, o que eu deveria fazer, né? Só que nessa época que eu fiz o segundo grau, uma coisa também interessante é que não tinha a formação básica do segundo grau nessa época, não era obrigatório ter as disciplinas, por exemplo, biologia, química, física. Quem fazia curso técnico era só as matérias da área técnica e a única coisa que tinha de matéria básica era português e matemática. Então, para eu fazer o vestibular,
foi bem sacrificante, porque foi como ter que refazer o segundo grau. Aí eu terminei o segundo grau foi em 97, nesse ano mesmo eu fiz o vestibular para informática, foi quando eu não passei, e foi quando caiu a ficha que eu, assim, foi uma questão de empolgação que me levou a fazer o curso e que não ia dar um resultado, assim, não era bem o que eu queria. E aí eu parei e pensei, o que eu gostava de fazer, né? Quais as áreas que eu gostava quando eu comecei a fazer o pré-vestibular. Quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu conheci química, biologia, e eu fiquei fascinada. Eu gostei tanto que eu virei monitora de química na, no pré-vestibular. E eu comecei cheguei na veterinária dessa forma, justamente me identificando com matérias das áreas biológicas e pensando o que eu poderia fazer, o que eu poderia cursar dentro daquele universo que eu estava achando fascinante, que eu estava tomando conhecimento e me aprofundando tanto a ponto de começar a contribuir com os professores do cursinho para ajudar o pessoal que estava em formação, né, do pré-vestibular. E foi assim, eu comecei eliminando carreiras, né, coisas que eu não me identificava de jeito nenhum, tipo medicina humana, fiquei muito em dúvida entre biologia e veterinária, e acabei resgatando aquela coisa que eu acho que toda criança fala, quando eu crescer eu quero ser veterinária. Eu falei isso também, perdi isso ao longo do tempo, não foi algo que eu trouxe durante a vida, mas quando chegou nessa época do vestibular, aí foi assim, foi através dessas disciplinas que eu gostava e buscando uma carreira que usasse aquele material que eu estava achando tão legal. Nossa, que bacana. Bem diferente a trajetória, né, do que a gente está Não acostumado, é? assim. Mas é Exatamente. exatamente isso, né, a gente, aproveitar essa bagagem que a vida traz, né, os caminhos que a gente vai Sim, escolhendo ao longo do tempo, para a nossa formação de uma forma ampla e geral, né. Não necessariamente que sim. você opta por fazer em um momento da sua vida, você tem que continuar seguindo aquela mesma linha para tudo Aham. sempre, mas isso com certeza acrescenta na sua formação. Sim, eu acho muito bacana quando a pessoa já tem meio que traçado, ou pelo menos tem uma meta, uma ideia de profissão, o que quer. Eu acho que é muito bacana você buscar já um objetivo. Mas talvez eu fique também como exemplo daquela outra pessoa que talvez não tenha tudo tão bem definido assim, e às vezes fica se perguntando, poxa, fulano sabe o que quer e eu ainda estou sem saber, eu me encaixo nesse outro lado, sabe? Eu fiquei muito perdida durante um tempo, mas tudo que eu buscava fazer, por exemplo, eu fiz processamento de dados, depois eu vi que não me encaixava muito bem nessa área, mas o tempo que eu fiz com muita dedicação, eu procurei fazer da melhor forma possível e absorvi o máximo de conteúdo que eu pude daquele curso, que me ajuda até hoje em Sim. algumas coisas. Então, assim, foram vários pontos desconexos que, no final das contas, eles me ajudaram a chegar aonde eu estou hoje, né? Sim. Não que eu tenha chegado ao objetivo final, a gente nunca sabe, né? A vida é uma constante mudança, né? A gente está sempre evoluindo, mas até esse ponto tudo contribuiu, sim. Isso aí. E na realidade é aquela coisa, a gente acaba tendo que optar por uma carreira muito cedo, Sim, né? A gente opta por um curso que a gente vai fazer na faculdade e muitas vezes a gente realmente não tem a maturidade para entender o que aquela escolha implica. E, sim. até o objetivo do canal é um pouco esse também, não só ajudar os estudantes que já estão na veterinária e estão em dúvida sobre que área atuar, mas para também desmistificar um pouco aquela visão que as pessoas que não são médicos veterinários, não estão no curso, têm a respeito do que é a profissão. Porque a medicina veterinária ela é extremamente ampla, ela oferece muitas áreas diferentes de trabalho, nem todas diretamente relacionadas a animais vivos, né? Às vezes você vai Sim. trabalhar com produto de origem animal, com Aham. formulação de ração para animal, então assim, existem muitas possibilidades e eu percebo que as pessoas não têm muito essa visão da profissão. E aí a gente acaba batendo sempre naquele histórico que é muito comum, se repete bastante, de eu tinha um cachorro de estimação quando eu era criança, eu gostava muito, levava no veterinário, achava aquilo o máximo e resolvi ser Aham. veterinário, né. Eu Também não acho que foi toda meu criança histórico, também não é, foi meu histórico, mas assim,
De qualquer maneira, acaba acontecendo muito dessa forma, né? Uhum, Segue meio que esse modelinho em muitos casos. aham. É, eu E também tive essa fase infantil de dizer que sim, e era justamente isso, de pegar o animal, levar no veterinário e ficar, nossa, que máximo, né? E eu quero ser isso quando crescer. Acho que quase todo mundo passa por isso, toda criança. sim, com certeza. E aí, quando você ingressou na medicina veterinária, você falou que já estava percebendo essa sua afinidade maior com as áreas de química, biologia, que são áreas muito mais relacionadas realmente, né, à Sim. veterinária do que ao processamento de dados. E aí, quando você entrou, em que área você achava que iria trabalhar? Você já tinha, assim, mais ou menos um planejamento, alguma área que você achava de antemão que já ia gostar mais? Uhum. Eu acho que é bem o lugar comum, é clínica de pequenos, né? Eu acho que se for fazer uma pesquisa, acho que 80, 90% de quem entra na veterinária pensa muito em clínica de pequenos. É, mas aí depois, quando eu entrei, assim que eu entrei na veterinária, a gente entra muito empolgada, né? A gente Sim. começa logo no início com aquele curso, a gente tinha um curso de deontologia, que você coloca roupa de branco, toda branquinha, você já se sente, veterinária, né? Uhum. E eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, primeiro período, procurar um estágio numa clínica, né, de pequenos. E eu passei um tempinho, uns 3 meses na clínica, e foi o suficiente para eu perceber que não estava ali ainda, não era bem aquilo. Entendi. Mas foi justo no começo, bem no comecinho mesmo, acho que foi primeiro, segundo período, eu já aquele ideal tipo do vestibular, de fazer o vestibular para ser médica de pequenos animais, doutora de pequenos animais, aquilo ali caiu por terra já bem no começo do curso. E aí, ao longo da graduação, quais foram as áreas que foram chamando a sua atenção? Que você foi, né, cursando as disciplinas, falando, aqui, de repente, hein, isso aqui é interessante, isso aqui eu estou gostando. Então, voltando para a questão das afinidades, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre gostei. Ler, então, eu adoro, e tudo que envolvia estudo, pesquisa, coisas minuciosas, aquilo ali me atraía bastante. Eu me identifiquei muito com as matérias básicas, né? Uma que a gente via mais para o meio do curso, que a gente vê mais no meio do curso, assim, que é a epidemiologia. Eu amei, eu fiquei apaixonada, tanto que eu passei 3 vezes por epidemiologia. Eu fiz epidemiologia no curso de... Isso é amor pela epidemiologia, muito bem. Foi. E eu gostava muito de fisiologia, enfim, essas matérias mais básicas relacionadas justamente à biologia, relacionado com química, farmacologia, eu gostava demais, né? E uma área também que eu tentei, porque assim, eu acho que a gente não deve perder oportunidades, né, de testar várias áreas. Eu não tive tantos testes assim, mas um legal também que eu tive, que eu gostei muito, foi na reprodução de equídeos. Eu Entendi. fiquei duas ou 3 estações de monta, trabalhando lá, fazendo estágio, né, lá na rural mesmo. Mas, paralelamente, eu já tinha começado por volta do terceiro ou foi quarto período na iniciação científica. E para quem está na graduação e fazendo iniciação científica, sabe que consome muito tempo. Você tem uma carga de horária a cumprir na iniciação científica, e aquilo ali demanda tempo, uma dedicação. E acabei não conseguindo conciliar por muito tempo e deixei a reprodução. E Sim, fiquei só na pesquisa. Pesquisa e, paralelamente, óbvio, às aulas, né? sim. E qual área que você fez iniciação científica? Então, eu comecei com a parasitologia veterinária, foi na Parasito, A com o Rural, professor. a Rural do Rio, ela é muito forte na área de parasitologia, né? Exato, E sim. normalmente as cadeiras que são mais fortes em termos de pesquisa são aquelas que oferecem mais oportunidades para os alunos se inserirem na iniciação científica. Uhum. Porque, né, se não tem pesquisa naquela área, eventualmente pode haver uma iniciação científica voluntária, alguma coisa do gênero, mas muitos estudantes também querem, né, às vezes receber uma bolsa, ganhar aquele dinheirinho ali Aham, para ajudar na manutenção mensal.
e, Sim, né, muitas universidades o aluno mora em outra cidade, como acontece com a maioria dos alunos da Rural, né? Você morava lá uhum, também, né? sim, Então, esse dinheirinho da iniciação científica também sim. contribui, né? Foi um atrativo também, não tem como negar, né? No início, assim, você começa porque a gente não tem muita noção, ainda mais no início, desse lado da pesquisa, do laboratório. Então, é difícil você já começar visando isso e buscando isso por um interesse natural, assim. Mas as coisas foram acontecendo justamente pelas oportunidades que foram surgindo. Foi uma oportunidade que surgiu para mim, me foi oferecida essa oportunidade. Eu falei, por que não? Vou lá e vou experimentar e ver do que se trata, né? E aí você vai se envolvendo. E para quem gosta de estudar, quem gosta de se dedicar, quem gosta desse trabalho mais introspectivo da pesquisa, de você ficar ali debruçado sobre aquilo, acaba se envolvendo e se apaixonando. Tanto que isso daí me seguiu desde, acho que era mais ou menos do final de 2013, 2004 até 2011. Olha, emendando aí já a pós-graduação, né? Então, Exatamente, exatamente. e aí você veio, então, se encantou por essa parte de pesquisa, experimentou várias oportunidades que surgiram ao longo da graduação. E aí eu acho interessante ressaltar também que existe uma diferença, às vezes, entre instituições. Então, na Rural, eu não sei como foi para você quando você teve essa oportunidade da iniciação científica, mas eu me formei, a gente é da mesma turma, né? Então, eu não lembro de ter aquela situação, por exemplo, da gente ir cursar uma disciplina e o professor chegar na aula e falar assim: ó, gente, se algum aluno tiver interesse em iniciação científica, eu estou com um projeto bacana, passem na minha sala, ou, né, se inscrevam em tal lugar. Então, era uma coisa meio que a gente ia ouvindo falar de colegas que às vezes já estavam em determinados laboratórios e aí essa notícia meio se espalhando, ou às vezes até em Uhum. contato direto com um professor. E quando eu fui para Jabuticabal fazer residência, já era meio que diferente. Os professores, quando iam dar aula da disciplina deles, diziam: olha, eu estou com um projeto de pesquisa, eu tenho tantas bolsas, quem tiver interesse me procura, faz um Sim, treinamento, vê se consegue, né, encarar realmente a iniciação científica ou não. Então, o aluno que está numa instituição, ele precisa realmente ficar de olho em como essas coisas acontecem na instituição que ele está. sim. Às vezes vai ser um papel pregado num quadro de avisos no corredor, às vezes vai ser um e-mail que é enviado para todo mundo, então de repente se perde lá na caixa de entrada, né? Então é bem Uhum. interessante que quem quer ter essa experiência da iniciação científica fique de olho também para saber como abraçar essas oportunidades, né? Sim. Para mim, assim, no tempo da Rural, na época que eu comecei a fazer a iniciação científica, eu realmente não me lembro de ter essa divulgação, né? Era mais uma questão de relações interpessoais e de desempenho. Tinha muito a ver também relacionada ao IA, né, nosso índice de aproveitamento, nota, o professor perceber aquele aluno que se dedica mais, e aí ter uma interação mais nesse sentido, assim, do tete a tete mesmo, do pessoal perceber o seu perfil. Pronto, Uhum. é essa palavra, é notarem um perfil. Então, era meio que uma pescaria mesmo. Só que Sim. até isso, para mim, foi meio que não foi um caminho assim bem delineado, assim, não foi uma coisa que eu, como eu disse, eu não estava buscando, eu nem sabia muito que existia isso. Foi justamente através de uma colega de turma, né, que na verdade ela estava nessa bolsa e não se identificou com o trabalho, não se identificou, não gostava e perguntou para mim, conhecia o meu perfil, sabia que eu gostava dessa área, né? E chegou para mim e perguntou se eu tinha interesse, se eu não queria ir lá testar. E foi muito sincero, ó, eu não me identifiquei, mas talvez você goste. E aí eu fui e fiquei até o fim, foi bem bacana. E a iniciação científica tem um pouco desse caráter também. É lógico que é importante a pessoa se identificar com o projeto, né? Com aquele dia a Uhum. dia, de Sim, eventualmente coleta de material, rotina de laboratório. Mas mesmo para quem não está tão apaixonado por aquela rotina ou por aquela área, né? De repente, sei lá, eu trabalho com mosca, tem que ir lá capturar mosca no campo, né? Às vezes tem sim, uns trabalhos que
que as pessoas não gostam tanto, a Uhum. iniciação científica ela traz vários outros aprendizados importantes também. Então, esse Sim. contato, né, com a leitura de um artigo científico, a interpretação, como você percebe se aquela informação publicada é válida ou não. Então, tem Uhum. muitas coisas importantes que agregam realmente na rotina do aluno, né? Sim. Se aprender a elaborar um projeto, né, fazer uma análise crítica de textos técnicos, produzir material também técnico, é bem, assim, traz uma bagagem que não é só o tema o qual você está trabalhando, né? É uma Sim, coisa mais ampla que você depois pode aplicar em outras áreas profissionais, assim, da sua vida. sim, com certeza. E aí, como é que foi, o final do curso para você e esse direcionamento para pós-graduação? Quando você chegou no final do curso, né, aquele momento Sim, que deixa todo mundo de cabelo em pé, e agora? Estou me formando, para que lado que eu corro? O que que eu vou sim. fazer da minha vida? Então, como eu já estava muito envolvida com essa parte de pesquisa, foi uma coisa bem natural, né? Foi muito bem natural eu seguir nela. Então, até colação de grau, algumas coisas eu tive que fazer antes para poder dar sequência no curso, no mestrado, para fazer a prova, né? Porque a gente pegou uma série de alguns atrasos por causa de greve e tal, e eu acabei tendo que formar um pouquinho, pouca coisa, uns meses antes, um mês, 2 meses antes, e fiz a prova do mestrado e aí ingressei. Mas foi o processo da transição foi assim, foi bem natural porque eu já estava muito inserida naquele contexto ali e não tinha porquê. E também por estar tão envolvida, eu não tinha muita perspectiva fora daquilo ali. Isso também é Uhum. bem, né, impactante assim para quem está pensando em fazer uma pós-graduação, porque quando você já está inserido no meio, você já está num curso que já demanda muito estudo, já te toma muito tempo, você ainda está envolvido com pesquisa, você não tem tempo para buscar outras áreas. Então, depois que eu me envolvi na pesquisa, eu não consegui muito espaço para testar outras opções. Mas, assim, eu acabei entrando no mestrado e, graças a Deus, deu tudo certo. Eu me identifiquei muito. Eu até melhorei o que eu já gostava, porque eu fazia muito trabalho na iniciação científica relacionado à parasitologia em si, sendo que o meu desejo sempre foi trabalhar com doença, né, o estudo sobre a doença. Então, quando eu vi que o meu orientador também poderia orientar na área de sanidade animal e não só de parasitologia, foi aí que houve uma migração e o meu interesse, a minha vontade de fazer a pós-graduação aumentou, ampliou ainda mais. E foi assim que eu entrei no mestrado, aí saí da iniciação em parasitologia e entrei no mestrado em sanidade animal. E aí do mestrado para o doutorado também foi uma transição, né, aquele fluxo É, contínuo quase, né, você já está exatamente. já se insere no próximo etapa e vai. Sim. Porque você já, de certa forma, está numa zona de conforto, né? Eu acho muito bacana você experimentar em outras instituições, fazer um mestrado em uma, um doutorado em outra, é bem bacana, mas eu já estava tão envolvida, eu tinha tantos dados para serem trabalhados já, porque acabou sendo um trabalho continuado. O meu tema do mestrado e do doutorado, de um para outro, assim, o doutorado ele foi ampliado, mas não teve tanta mudança e tinha muita coisa para ser trabalhada, né? E eu não queria abrir mão daquilo que já estava em construção para começar do zero em outra instituição com outro orientador e aí eu acabei ficando naquela zona de conforto ali, mas eu não achei ruim não, para mim foi muito bom assim. A zona de conforto, assim, a gente hoje em dia briga muito com esse conceito da zona de conforto, como se fosse sempre uma coisa negativa, mas não Sim, necessariamente. Você tem que, né, avaliar naquele momento da sua vida tudo o que está acontecendo e como aquele aham, contexto te favorece ou não. Realmente, você sim, está numa instituição que você já está bem inserida, você já tem uma linha de pesquisa, já tem uma série de dados, né, a serem trabalhados. aham, Você tem a opção de ampliar um trabalho que você já vinha fazendo antes, sim. então, por que eventualmente mudar, né? Realmente não faz E num curso que era bem conceituado, sentido. um orientador com quem eu me identificava bastante. Então, realmente era uma coisa bem natural mesmo. Foi um fluxo contínuo, como você bem disse.
Essas relações de trabalho são bem importantes, né, a gente Sim, ter um bom relacionamento com as pessoas, nem sempre isso depende só da gente, né, depende de é, uma série de claro. fatores também, Aham, mas quando a gente tem um bom relacionamento com o orientador, isso realmente facilita muito a vida, né, porque você ficar em sim, conflito constante ali, com a pessoa que é o seu mentor, que é a pessoa que vai, né, aham. abrir as portas para você, esclarecer aquilo que você não está, né, enxergando muito aquela luz no fim do túnel, é bem Uhum. complicado. Eu também não E tive a essa e a experiência de conflito com orientador não, graças a Deus. Aham. É, mas a gente sabe que acontece, né. Sim. E também tem outros fatores relacionados, às vezes, até o próprio nível do curso, né, o curso lá tinha um nível CAPES muito bom, CNPq, e isso impacta também no financiamento da sua pesquisa. Então tudo já estava tão, assim, bem alinhado, né, e funcionando tão bem, que eu não tinha por que buscar uma mudança que ia me trazer uma série de incertezas que eu não, sem saber nem se aquilo ali ia dar o suporte necessário ao desenvolvimento do trabalho. Então eu fui ficando e acabei passando 11 anos na Rural. Com certeza estava valendo a pena, né, que a gente não se dedica tanto Sim. tempo a uma instituição se a gente também não tem um retorno, né, então Sim, sim. E eu sou suspeita para falar da Rural, eu sou apaixonada, se até hoje eu sou. Eu acho que se existe mesmo essa questão aí de universo paralelo, eu acho que eu ainda estou lá, andando lá pelo campus e entre a Rural a Embrapa, né, que fica de frente para a Rural, para quem conhece o campus lá, e onde eu ficava fazendo a pesquisa. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu ainda sonho que eu estou por lá. E é sério, eu sonho mesmo. é. É. Mas aí, Fabíola, quando você, terminou a sua pós-graduação, né, terminou o doutorado, a sua ideia era seguir qual caminho? Era continuar, tentar se inserir como pesquisadora, entrar na docência, ou realmente tentar concursos em áreas afins? Qual era o seu planejamento? Então, a minha ideia era, eu tinha dois caminhos, né, iniciais, assim, que eu pensava. Um era a pesquisa em si, e era até uma alternativa que eu tinha. Só que, assim, as possibilidades de trabalho na área de pesquisa não são tão grandes, né? Você normalmente primeiro você vira professor e depois você, né, você tenta se inserir naquele meio e não é tão fácil, não é algo que você consiga com certa facilidade, mas era um dos meus pilares assim para seguir em frente, né? Era pesquisa. E o outro era concurso, mas por incrível que pareça, não era nem tanto pelo concurso em si, eu queria juntar o que eu tinha feito na pós-graduação, o estudo sobre doenças, né, da defesa sanitária, sanidade animal, com e usar isso num trabalho, numa coisa prática. No que aquilo ali podia ser usado na prática, né? E aí que cheguei na questão do Ministério da Agricultura, que era um objetivo maior, né? E também eu falei, não, tem os órgãos estaduais também. E eu comecei a me preparar, estudar para concurso, né? Porque eu não via, nem tenho conhecimento se tem alguns órgãos, algum órgão privado que trabalhe nesse sentido de fazer a defesa sanitária. Eu acho que é uma função, uma atividade de serviço público mesmo. Então, acabei tendo isso como referência e buscando o serviço público, não necessariamente pela estabilidade, lógico, que todo mundo, né? Essa questão de estabilidade, de ser um trabalho mais estável, né? É, que traz uma certa segurança, mas o principal que eu queria era usar a defesa sanitária, a sanidade animal que eu fiz a pós-graduação inteira e eu queria aplicar aquilo ali de alguma forma, né? Para fazer, assim, fazer toda a trajetória até ali fazer algum sentido. Né? Fechar o Porque eu fiz um ciclo, né? mestrado, porque eu fiz um mestrado, porque eu fiz um doutorado nessa área, aí agora eu vou pegar o meu diploma e vou fazer o quê? Fazer concurso para professor era uma opção, mas o meu foco principal era na pesquisa ou nessa aplicação prática né, no campo assim da defesa sanitária animal. E foi assim que eu comecei a estudar para concurso e, ao mesmo tempo, visando as opções de pesquisa.
E aí tinha a opção de bolsista pós-doutor, né, que a gente sabe que tem, para quando o pessoal termina o doutorado, quer continuar naquela área de pesquisa, o pessoal normalmente fica, até surgiu um concurso nessa área de pesquisa mesmo, eu visava muito a Embrapa, eu tinha um desejo de ou a Embrapa ou o Ministério da Agricultura, e comecei a estudar, né, para concurso, mais ou menos faltando uns 2 anos para terminar o doutorado, aí começou a cair a ficha e bater aquele medo, que eu acho que todo mundo que está na graduação também tem, né? Eu fiquei um pouquinho mais confortável porque eu já tinha traçado que eu ia fazer um mestrado, então isso traz um conforto emocional também, você saber que você não vai pegar o seu diploma, chegar em casa e falar, pronto, pai, mãe, estou formado e é E isso. agora, né? E agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou bater na porta de quem para pedir qual oportunidade? Não, eu já tinha traçado que eu ia fazer o mestrado. Então, esse frio na barriga, para mim, caiu mais na época do doutorado, quando eu vi que eu estava faltando 2 anos, mais ou menos, para terminar. E sem nada muito certo, cheio de perspectiva, óbvio, né? Você com doutorado você pode fazer concurso para vários, né? Para professor, para pesquisador, enfim, além das outras, né? Não te impede de fazer um concurso para uma defesa estadual, e eu sabia que tinha essas opções, mas eu fiquei, mas não era nada certo ainda, né? Eram todas opções, só opções e coisa a deslumbrar assim para o futuro, a vislumbrar para o futuro. Aí eu fiquei, vou estudar. Aí comecei a pesquisar, fui fazer um cursinho preparatório para concurso, né, específico para o Ministério da Agricultura. Foi aí que começou a história do concurso. Porque até então também Ministério da Agricultura eu só comecei a prestar atenção depois quando eu já estava na pós-graduação, justamente por esse motivo que eu falei, que eu queria aplicar o que eu estava aprendendo, e eu vi que o Ministério da Agricultura se encaixava muito bem, né? E você pegar a parte de defesa sanitária animal para aplicação prática. Então, eu comecei a estudar, eu falei, bom, vou fazer um cursinho, comecei a prestar atenção no que é o Ministério, o que ele faz, né? De que forma que ele trabalha, e comecei a estudar para ele. Isso foi em 2009, mais ou menos. Foi 2009 que eu não comecei a fazer esse cursinho. E aí eu vi, o cursinho preparatório às vezes é legal, nem só pelo conteúdo, né, mas pelas relações que você faz. Tem gente que vê um grupo que sabe muito mais, que está bem adiantado nos estudos e fica assim, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Não... Assim, acaba desistindo porque não se acha naquele nível, não se enxerga, né, atingir naquele nível. Comigo foi ao contrário, pelo menos para mim funciona diferente. Eu vejo aquilo e falei, meu Deus, eu quero chegar nesse nível, eu quero... E eu vi o pessoal estudando, o pessoal sabia muito mais que eu, e eu perdida, totalmente envolvida e absorvida pelo doutorado, tendo dedicação exclusiva, era bem sacrificante fazer esse curso, esse preparatório, mas foi legal, porque eu fiz essas relações, eu conheci essas pessoas que estavam já batalhando e desejando essa vaga há mais tempo, e aquelas pessoas me impulsionaram, porque eu queria acompanhar, e acabou também que, por causa delas, eu consegui o meu primeiro concurso, porque foi assim, coincidência, eles, ou não, né? A vida a gente não sabe, durante esse cursinho surgiu um concurso para uma defesa estadual, justamente aqui em Pernambuco, né, em Recife. E, na verdade, não era nem Recife, é Pernambuco, para o estado, né? A defesa poderia parar em qualquer lugar do estado. E aí o pessoal, vamos fazer. Sair lá do Rio de Janeiro era quase como fretar um avião, né? Era uma turma de gente, todo mundo querendo fazer concurso, porque também não deixava de ser uma forma de se preparar para o Ministério da Agricultura. O concurso para as defesas estaduais, o conteúdo que você estuda é praticamente o mesmo, então é natural. Toda vez que surge, o pessoal que está vislumbrando o Ministério da Agricultura acaba fazendo os concursos estaduais também. E eu falei, não, gente, eu não vou fazer porque eu estou começando agora, não vou fazer esse concurso, e é isso, eu não me sinto preparada, eu não vou investir dinheiro para ir para Recife fazer essa prova, né? Todo esse transtorno eu vou ter que justificar lá no doutorado, porque eu era bolsista, né? Então eu tinha dedicação exclusiva, não podia me ausentar. Falei assim, não vou fazer todo esse investimento sem ter bagagem ainda, sem ter condições de passar num concurso. E aí o pessoal, não, você vai ter que fazer, ainda mais que eles sabiam que eu tenho alguns parentes aqui, porque minha mãe é daqui, né?
e daqui de Pernambuco, de Recife, e não, vamos sim, você tem até onde ficar lá, vamos fazer. E foi aquela sensação também de coletividade, né? De todo mundo, aquele oba-oba, né? No início, assim, o pessoal, vamos. Aí, tá bom. Aí eu resolvi fazer, mesmo me sentindo bem segura para fazer essa prova, mas acabei passando. Ó, É, as oportunidades, né, que as surgem na oportunidades que a vida. gente não deve desperdiçar jamais. Até Exatamente. porque, às vezes, a gente vê pessoas que estão muito preparadas e a gente não reconhece o nosso... que a gente já tem uma certa caminhada também. Né? A gente tem mania de se comparar, né? De achar que o outro está sempre, né, na sua frente. Né? Eu não sei se é todo mundo assim, mas Eu acho que sim, eu acho que é. né? A gente se compara muito. É Não é? natural isso aí, É é. Não natural. é saudável, mas é natural. Pois é, mas as pessoas são diferentes. Eu não tinha tanto tempo assim, eu tava de estudo, mas é uma característica minha. Eu pego as coisas quando eu quero estudar, quando eu estou interessada. Eu acho que isso tem que ser para tudo na vida. Você está interessado, você tem que se debruçar naquilo ali e assim, é estudar até doer. Eu fico brincando, a gente tem que estudar. Quando você quer muito o negócio, a concorrência é tão grande que você tem que se dedicar, não tem como. Eu acho que, assim, conforme eu estou contando as histórias, eu não sei se você está percebendo, mas, assim, muitas coisas desconexas, nada muito programado, mas que foram caminhando e foram dando certo. Por quê? Cada passo que eu dei, cada objetivo pequeno, o primeiro era só fazer nas áreas biológicas, né? Depois era fazer a pós-graduação, depois era aplicar em alguma coisa, mas tudo foi feito com bastante dedicação. Eu dava o meu melhor para atingir aquele objetivo que estava ali já próximo, né, de acontecer, que eu queria fazer acontecer o mais rápido possível. E aí eu comecei a estudar bastante e acabei conseguindo, eu fiquei, né, acabei vindo para cá e estou aqui até hoje, isso desde 2011. Então, e concurso é uma questão interessante, como qualquer outra oportunidade na vida, na realidade, mas o concurso tem aquele caráter da competição com Sim, outras pessoas que a gente às vezes acha que conhece o nível e o quão mais qualificado do que a gente aquela pessoa tá, e bate um pouquinho dessa insegurança, mas tem sim. muito fator sorte também. Então, às vezes, você vai fazer um concurso, você tem uma ideia geral de qual é o conteúdo, e às vezes o Aham. que cai no concurso é exatamente aquilo que você tem mais afinidade, que você já teve contato ao longo da sua pós-graduação, né? Sim, Às vezes a pessoa que está muito bem preparada tem o psicológico abalado no momento do concurso, não consegue dar o exatamente. seu melhor, não consegue demonstrar tudo aquilo que ela conhece. Então, Uhum. uma coisa que eu acho que é muito importante, né, principalmente para aqueles concursos que liberam a lista de inscritos, para a docência é muito assim, né? As pessoas se candidatam para uma vaga de professor e aí você olha lá no edital, né? Depois eles vão liberando aos poucos as decisões relacionadas àquele edital. E aí sempre tem a lista das pessoas que estão inscritas. E tem muita gente que lê uma lista dessa e fala: não, fulano está inscrito, nossa, fulano é muito bom, muito bem preparado, Uhum. maravilhoso, eu não vou lá passar vergonha, né? Fulano com É. certeza vai passar. De repente, fulano não vai fazer a prova, né? Você deixou Uhum. de ir, fulano também não foi. De repente, o tema que é sorteado lá é a sua área de atuação. Então, Sim. assim, as pessoas têm que dar a cara, mas qualquer concurso exige bastante planejamento também, porque é o que você Aham. falou. Você morava no Rio de Janeiro, ó, abriu um concurso em Pernambuco, eu tenho que ir até Pernambuco para fazer a prova. Sim. Então, você tem que ter um É toda uma planejamento, um logística, isso. financeiro, né? A questão do Uhum. trabalho, você tem um compromisso, você tem que se organizar também para Exatamente. tornar isso exequível, né? Uhum. Mas uma vez que você consegue executar, eu acho que vale muito a pena. Independente de ter passado ou não, você fazer prova para quem quer concurso é essencial. É Sim, essencial. Você tem que testar, não é testar sem saber nada, mas durante a sua formação encarar fazer provas, fazer concurso, tanto no concurso em si quanto questões mesmo, né? Que sim. você durante o seu processo de estudo
é essencial encarar isso como parte do processo de treinamento, porque o concurso também é um treinamento, né? Você, além de Também. todo o conteúdo, você tem que saber fazer e saber raciocinar em cima daquilo ali de uma forma lógica. E isso, aí eu lembro do meu raciocínio lógico lá do processamento de dados, que ajudou bastante também. Tá vendo só? Sim. E aí, você passou então para um cargo estadual, Isso, eu fui né? fiscal estadual agropecuária. E aí, como é que foi essa passagem então para o mapa depois? Então, e aí, o mapa era o objetivo maior, né? A gente, eu estava almejando isso e eu continuei estudando, porque o Ministério da Agricultura é bem imprevisível quanto a, acho que quase todos os, não, todos não, mas tem órgãos que são, os concursos são bem regulares, não na área de veterinária, em outras áreas, mas para veterinária no mapa é bem irregular assim a abertura de concurso, né? Então, desde 2009, quando eu comecei a fazer o tal cursinho lá durante o doutorado, já falava-se em um concurso do Ministério, né? Aí passou 2009, 2010, 11, eu acabei entrando aqui no órgão estadual, aí 12, 13, no final de 2013, foi no início de 2013, começou realmente a abertura do edital do concurso do Ministério da Agricultura. E aí, a verdade é que eu não deixei de estudar em momento algum, porque a gente sabe que a competição é muito grande, né? E tentar estudar, manter a sua rotina de estudos. Óbvio que eu já estava trabalhando em horário integral, era bem sacrificante, né? E num lugar novo que, né, não era, eu tive que me adaptar também. E aí, assim, era sacrificante para estudar, mas eu mantive. Eu tinha carga horária reduzida de estudo, mas eu tentei manter. E quando apareceu a oportunidade do Ministério, foi excelente, porque a minha vida quase toda, né, da graduação, desde da iniciação científica, mestrado, doutorado, foi dentro de um laboratório, porque meu orientador ele tinha um laboratório, né, dele para tocar. Então a nossa rotina, independente de estar dentro do seu trabalho de tese, de mestrado, doutorado, a gente tinha um laboratório para tocar. Além das nossas atividades, a gente colaborava com os colegas, colaborava com a rotina do laboratório, então já tinha essa vivência de laboratório. E por coincidência ou sorte, como você disse que às vezes, né, a gente tem que contar com a sorte, esse concurso, né, que foi, eu não tenho certeza agora, acho que foi 2013, ele teve vaga para laboratórios do MAPA, a rede, né, na época se chamava Lanagro, né? A rede Lanagro, dentro do Ministério da Agricultura, também tinha vagas no concurso, né? Justamente laboratório, e para essas vagas contava os pontos, contava como ponto para classificação a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, aí foi isso, foi uma conjuntura de fatores. Eu já tinha feito um preparatório, parei, continuei estudando, fui trabalhar num órgão de defesa estadual que trabalha com aquelas mesmas disciplinas, né, que a gente estuda para o Ministério da Agricultura. Eu consegui aplicar algumas coisas da minha pós-graduação também nesse trabalho estadual. Então, assim, eu tive a vivência, a aplicação do conhecimento e a manutenção dos estudos, né, no tempo que dava. Às vezes era Sim. hora de almoço, porque a gente, né, tinha 2 horas de almoço quando eu estava nesse trabalho estadual, né, era de 8 às 6 com 2 horas, né? Aí, 2 horas de almoço, depois eu almoçava super rápido e ia estudar, então eu aproveitava o estudo da hora do almoço, eu aproveitava a noite e tentei manter a minha rotina de estudos, e isso ajudou bastante. Quando chegou o concurso, quando eu vi, meu Deus, vaga para laboratório, e com mestrado, doutorado, tem uns pontinhos a mais. E aí, aplicando tudo que eu queria, foi muito bom, foi assim, foi bom demais. Tudo convergiu exatamente para o que você estava planejando, Exatamente. né? Exatamente. E eu esqueci de perguntar, na verdade, porque você passou no concurso estadual antes de terminar o doutorado, Foi, né? foi, Mas foi. e aí como é que foi aquele
salve-se quem puder, tem que terminar o doutorado, defender aqui para poder assumir, ou teve um tempinho aí entre você passar no concurso e entrar na vaga efetivamente? Teve um tempo. Mas assim, eu não sabia, né? Quando a gente passa no concurso, a gente não sabe exatamente quando que eles vão chamar. A gente sabe que tem um prazo, né? Eles têm um prazo para te chamar, um prazo máximo, mas pode acontecer a qualquer momento. Então, faltavam alguns meses para eu defender e realmente isso levou uma corrida muito grande, né? O final do doutorado foi bem puxado, a ponto de ter noites que eu dormi no laboratório para poder rodar as minhas análises o mais rápido possível. Mas aí a gente correu para poder defender, mas acabou dando tempo, ainda passei uns 2 ou 3 meses em casa esperando chamar, porque o órgão estadual também demorou bastante para poder chamar a gente, os aprovados. Não foi uma coisa tão rápida, não. Você lembra mais Acho ou que menos quanto foi entre passar no concurso, né, cumprir lá todas as etapas de classificação, ver se ninguém, porque ainda tem isso, né? Se alguém vai entrar com recurso, se vai haver alguma reclassificação de quem foi aprovado, né? Sempre tem toda aquela burocracia e você efetivamente pegar as malas e mudar para trabalhar. Você lembra quanto tempo foi, mais ou menos? não lembro exatamente, mas foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Entendi. Então, Eu nessa, acho que foi mais ou menos. Eu cheguei aqui em outubro de 2011. Eu acredito que deve ter sido no início de 2010. Do início para o meio de 2010, o concurso, eu só fui chamada em outubro de 2011. sim. E entre sair do estadual e entrar no mapa, você estava empregada já, né? Você já tinha um Tava, trabalho sim, quando você passou no mapa. Então, assim, fica teoricamente um pouco mais confortável, né? sim, é. Com certeza, fica bem mais tranquilo, né? Exceto por essa questão, quando você tem um outro objetivo e você tem suas obrigações no trabalho, então, para você se dedicar àquele outro objetivo, seu tempo fica mais restrito, você tem que aprender a otimizar isso aí e, às vezes, abrir mão de mais coisas, sacrificar mais. Porque, como eu disse, eu não tinha mais todo o tempo do mundo para estudar e eu estava visando um concurso que é supervisado também, né? Muita gente é bem disputado. Então, tinha que aproveitar a hora de almoço, à noite, final de semana. Então, você abre mão de muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tudo convergiu para que eu alcançasse aquele objetivo. E aí você comentou a respeito do edital já ter, né, dizendo que tinha vagas disponíveis para lá na Agro, que era um objetivo que você Sim. tinha, né? Era uma área que você já gostava, já Uhum. atuava, que era laboratório. Mas aí são vagas específicas ou é aquela coisa assim, ó, abriu para o mapa X vagas. E aí, depois que você passar só, você vai descobrir se você consegue ou não ir para laboratório. Como funciona? Então, é outra coisa que é bem variável no mapa. Os concursos do mapa, para quem acompanha, vai perceber, pegar os editais, que ele é bem inconstante. Tanto em frequência dele acontecer, quanto em formato. É bem variável. Tem concurso do mapa que é delimitado à vaga. Na hora que você se inscreve, você já tem que dizer você quer ir para tal estado para atuar em tal vaga. E tem concurso do mapa não, que é geral e dependendo da sua classificação, eles te oferecem, ó, você escolhe, né, a vaga. No primeiro lugar, escolhe para onde quer, o segundo e assim vai, de acordo com as vagas disponibilizadas. Então, isso é bem variável. Nesse que eu fiz, as vagas eram demarcadas, sim, de antemão. É uma coisa bem difícil também de escolher na hora que você se inscreve, né? Você fica, ai meu Deus, será que nessa tem mais chance? Nessa outra talvez tenha mais chance. Mas eu falei, não tenho muito o que inventar, eu já estou aqui em Recife, tem para o laboratório, tenho experiência com laboratório, eu vou tentar essa. E nem eram muitas vagas, eram 2 vagas para veterinário, né, nesse local específico. Mas isso é bem variável. O concurso do mapa, infelizmente, né, é uma caixinha de surpresa. Você tem que esperar sair realmente o edital e ver como é que vai ser, porque ele está sempre mudando. Muda também algumas disciplinas que entram, às vezes tem inglês, às vezes não tem, às vezes tem raciocínio lógico, não. Direito, todo ano diz que vai ter, até agora eu não vi ter, mas pode ser que no próximo venha a ter direito constitucional, direito administrativo.
Então, é bem variado. É uma questão assim, Entendi. você abrir seu leque, se preparar com bastante antecedência e ficar naquela dedicação ali, não esperar abrir o edital. Você, as matérias que já são básicas, né, que a gente sabe que vai ter, a parte de defesa, de inspeção, você já está com aquilo ali muito bem consolidado e você buscar muito também as disciplinas não específicas e estar bem preparado naquilo ali, porque é uma coisa que eu costumo falar, né? Porque tem gente que vem perguntar como é que você fez, né? Como é que você fez para conseguir, como é que você estudou, qual foi a lógica utilizada. Assim, para mim, foi da seguinte forma, eu entendi e eu acredito nisso, que as matérias específicas, todo mundo está tentando, todos os veterinários têm a obrigação de saber, ou vai saber minimamente, né? Vai estar estudando mais aquilo ali. E o que vai te jogar mais na frente é você se dedicar às não específicas. Então, você fechar uma prova de português, fechar uma prova de raciocínio lógico, e isso daí vai te botar ainda mais na frente. Então, assim, é se preparar, não parar e não esperar abrir edital. Tá sempre ali reforçando, relembrando aqueles conhecimentos e contando com a sorte, que se tiver que dar certo, vai dar. Com certeza. Então, Fabíola, dentro de todas as etapas da sua formação, você já comentou, né, que para a vaga que você visava, que era de laboratório, a formação, a pós-graduação pontuava e era importante, né? Sim. Existe alguma configuração de concurso do mapa em que essa formação talvez não seja tão relevante ou não? Sempre vai Tem, pontuar? tem. No próprio concurso que eu fiz, a forma como ele foi elaborado foi assim, para laboratório eles estavam pedindo, para as outras áreas, quem foi trabalhar em Vigiagro, né, que é fiscalização de portos e aeroportos, né, fronteiras, não pedia. Inspeção, né, para trabalhar em abatedouro, CIF também não pedia. Então, basicamente, acho que só pediu para laboratório mesmo. Mas aí, no caso do laboratório, era um pré-requisito, mas, por exemplo, se a pessoa tem a formação, embora não seja exigido para aquela vaga, ela ganha uns pontinhos a mais ou não? Isso acaba não fazendo diferença? Não, se eu não me engano, foi só para laboratório mesmo. Para o laboratório você ter contava ponto. Mas se você não tivesse, podia fazer do mesmo jeito. Não é um pré-requisito, não. Ele só pontuava. Como é que seria um dia típico de trabalho para você? Eita. Ó, Existe? Existe? não, até que existe, porque o trabalho de laboratório isso é uma coisa até também para a pessoa que visa um trabalho no laboratório, independente de ser público ou privado, é avaliar o seu perfil. Tem gente que gosta de trabalhar num lugar dinâmico, em que todo dia tudo tá mudando e é uma novidade, e o trabalho de laboratório é muito rotina. Então, o meu trabalho é bem rotineiro e eu gosto dele rotineiro. Eu me acomodo bem, eu gosto de saber exatamente o que eu tenho que fazer, ter um controle maior daquilo ali. Então, tudo é uma questão de perfil mesmo. Meu trabalho, meu dia de trabalho típico é bem rotineiro. A gente recebe muitas amostras e tem as técnicas que a gente tem validadas no laboratório para fazer aquelas análises, né? E é isso, a rotina analítica. E para a gente que atua como fiscal, né, o pessoal de nível superior, a equipe de nível superior também arca muito com a parte burocrática, né, administrativa. Então, isso acaba, às vezes, roubando a gente bastante da bancada, né, da bancada de análise, que eu particularmente gosto, da parte analítica do laboratório, mas eu me envolvo muito também com a parte de compras, né? Compras públicas, para quem tem alguma noção, sabe que não é fácil, né? A parte de licitação, de levantamento de preços é bem complicado, formar processo, então a gente se envolve de coisas variadas. A parte documental, a gente tem a parte de gestão da qualidade, né? Porque todos os laboratórios da rede Mapa têm que trabalhar dentro da ISO 17025, que é uma ISO de gestão da qualidade de laboratórios. Então, tem toda a parte documental que é atrelada a isso, que a gente tem que manter, isso também demanda bastante trabalho. Então, é basicamente isso, é a análise e a parte da gestão mesmo da rotina do laboratório.
E a gente trabalha junto com uma equipe de técnicos também, de nível médio, e de auxiliares de laboratório. Então, a equipe toda ela é distribuída no setor para a gente atender essa demanda de análises que vão dar suporte à defesa sanitária nacional, né? As ações de defesa sanitária, baseado no resultado dos nossos exames. E, eventualmente, o que foge um pouco da rotina são as fiscalizações, né? Porque mesmo a gente atuando em laboratório, no Ministério da Agricultura, a gente também faz auditorias nos nossos laboratórios credenciados, né? Porque a gente tem uma série de laboratórios privados que são credenciados ao Ministério da Agricultura, eles têm que atender uma série de parâmetros e de critérios para fazerem parte da rede LFDA, né? A rede dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária. E o pessoal do laboratório oficial faz, eventualmente, tem a sua periodicidade, né? Vai fazer as auditorias. Então, é quando a gente sai um pouco da nossa rotina de dentro do laboratório. Mas é basicamente isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, são várias Mas, atividades, né? E a questão sim, burocrática sempre é importante, porque sim, está envolvido demais. ali dentro de uma rotina. Demais. É aquilo, né? A gente tem o costume de reclamar, né? Eu nem sei se te dizer se essa parte, o peso da parte burocrática é necessariamente tão ruim. Eu acho que tem o seu lado negativo, rouba muito tempo. Às vezes você tem um técnico, né, como fiscal, por exemplo, super qualificado, poderia estar fazendo atividades mais críticas, né, para o trabalho mais finalísticas, mas está preso ali a parte documental. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando, né, não é necessário? Porque, assim, a gente tem que ter os registros, as coisas não podem ser tão soltas assim. A burocracia tem o seu preço, tem a sua morosidade, né? Mas até que ponto a gente pode se livrar totalmente dela? A gente não consegue, e nem sei se deve totalmente, porque são os nossos registros, é o que a gente deixa de rastreabilidade também, né? De segurança do que está sendo feito. Então, mas toma bastante tempo, sim. É um mal necessário e toma bastante tempo. Mas a parte técnica em si, a parte de fazer análises, é muito bacana. Para Quais quem análises gosta que vocês fazem lá? Só para exemplificar para o pessoal, assim, ter uma ideia do tipo de análise que vocês fazem. Então, é bem variado. A gente, como Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, nós somos 6 laboratórios, né? Tem no Brasil todo, né? Tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, tem no Pará, tem o daqui de Pernambuco e o outro, se não me engano, é Goiás. E as análises, elas são distribuídas. Então, aqui, eu trabalho na unidade de diagnóstico animal. Aqui no laboratório de Pernambuco, tem várias unidades, né? Tem a unidade de microbiologia de alimentos. Eu tive até a oportunidade de passar uma pequena temporada lá e peguei um pouco de experiência, embora não seja muito a minha área de formação, mas foi uma experiência bem legal. A parte mais de microbiologia, né? Plaqueamento de amostra, enfim, a análise de alimentos. Isso eu estou falando da parte veterinária, né? Que é todo um universo, né? Tem dentro do Lanagro, que atualmente chama LFDA, existem várias áreas, não só a veterinária, né? Existe também o pessoal da farmácia, né? Os farmacêuticos, tem os químicos, então que trabalham com a parte de bebidas, né? Fertilizantes, outras áreas, mas da veterinária o forte mesmo é o diagnóstico animal e a microbiologia de alimentos. E a gente tem isso praticamente em 5 laboratórios, só não tem no do Centro-Oeste, né? Acho que é Goiás. O resto todos têm. Então, a gente não faz todas as análises concentradas. Isso tem uma gestão central em Brasília que determina quais análises vão ser feitas em que laboratório, até por uma questão de gestão, de logística, para não ficar todos os laboratórios fazendo a mesma análise, porque demanda pessoal. Então, tem uma estratégia por trás. A gente aqui, o principal que a gente faz é diagnóstico de mormo, né?
E aí é anemia infecciosa equina, que é aqui na parte de diagnóstico animal, que é onde eu atuo, na minha unidade. A febre aftosa, mas febre aftosa agora basicamente em época de fazer sorologia, né? Para manutenção de status de livre, né? De febre aftosa no Brasil. A gente faz peste suína e é isso. O principal é morma, anemia e peste suína e aftosa. E agora a gente vai estar implementando outras técnicas e vamos ver se a gente consegue implementar o diagnóstico. Então, assim, paralelamente à análise de rotina, existem outras atividades também que vão correndo junto. Quando a gente vai implementar uma nova técnica, a gente tem que fazer a validação do método dentro do laboratório, né? Ver se testar a sensibilidade e especificidade da técnica dentro das nossas condições analíticas. Ela tem que atender um certo padrão de qualidade. A epidemiologia aí. Exatamente. Tá vendo a formação lá em epidemiologia? Ó, Exatamente. às vezes da epidemiologia a importância aí. Pois é, aí tem isso também, né? A gente para olhar para trás assim, você vai vendo, poxa, eu fiz aquilo, não sabia por quê. Hoje eu estou entendendo. Exatamente. A estratégia aí. Tem uma gestão aí, uma energia cósmica, eu não sei o que é, que tem uma gestão nas nossas Tá vidas. direcionando. A gente faz umas coisas pontuais que você, eu fiz porque eu gostei. Vai aplicar no quê? Não sei, mas eu gostei. E vai fazendo com paixão, que no final as coisas vão se delineando. Quando você vai ver, estava tudo costurado, só você não estava vendo. Exatamente, é isso aí. Comigo foi basicamente assim. Eu acho muito bonito quando as pessoas já têm sua trajetória na mente, né? Para quem tem, ótimo, mas para quem não tem, tá vendo? Tem esperança, eu sou a prova viva de que tem esperança. Eu não planejei nada disso, gente. Eu só comecei a planejar mesmo do final do doutorado para frente. Até lá não foi tão planejado assim, não. E mesmo assim, plano não é certeza, né? Eu tentei, exatamente, é bem né? A gente tem que ter nosso campo de visão aberto, nosso leque de opções e não fechar a vida também numa única opção, porque isso pode gerar frustrações, né? Às vezes, certas coisas não são para você mesmo, só você não está entendendo isso ainda. Isso aí. E acontece muito, né? Quando a gente planeja, é mais confortável, digamos assim, quando você tem um planejamento, você tem um rumo que você traçou e as coisas vão dando certo. Mas se as coisas não dão certo dentro daquela trajetória que você vislumbrou, pode ser que você deixe de enxergar realmente outras oportunidades, porque na hora que dá errado, isso já aconteceu em alguns momentos da minha vida. Eu tinha aquele plano, falei, não, é isso aqui que eu vou fazer agora. E aí dá errado. Aí você fica meio assim, cara, e aí? Né? Para que lado que eu corro? E às vezes a gente deixa de enxergar realmente uma outra oportunidade que aparece ali, que pode ter muito mais a ver com o que você vai fazer no seu futuro, ou pode trazer muito mais, te agregar muito mais do que o que você achou que era o melhor para você. Então, realmente é muito bacana essa sua trajetória exatamente por isso, porque nem sempre a gente precisa ter tudo escrito, planejado, né, passo a passo que eu vou seguir, até porque tem esse fator também. Não é porque você planejou que aquilo vai se concretizar. Então, a gente realmente precisa ter a cabeça um pouco mais aberta e assim, é um pouco difícil acontecer, né, ter essa mente aberta quando as coisas dão errado, principalmente quando dão errado umas 2, 3 vezes, você fala, gente, não é possível, agora nada mais vai dar certo, né? E não, né? As coisas vão se ajeitar. Em algum momento, tudo vai se encaixar novamente. É uma questão de você perceber mesmo, de feeling, porque é difícil também eu entendo que seja difícil a gente perceber qual é o momento de falar não dá para mim, né? Eu acho que a gente deve tentar tudo aquilo que você almeja muito, você não deve desistir na primeira falha, deve continuar tentando, mas realmente tem um momento em que você tem que parar e ponderar, e às vezes é só uma teimosia, né? A gente tem que saber identificar, né? Quando é perseverança e quando é teimosia. Exatamente. E descobrir esse ponto aí não é fácil. Nem um pouco fácil. Mas é uma questão de treinamento, né? A vida é assim, ela vai ensinando a gente. A cada tombo, eu fico brincando, né? Cada tropeço que você dá na sua vida é um impulso que você pega para chegar mais longe. Né? É uma diferença ali na rota,
né, no caminho não está tão suave quanto você gostaria, mas cada tropeçada, quando você toma um tropeço, você não vai parar mais longe? Catando cavaco, assim, quase caindo, mas às vezes não tá. É. É um impulso, não deixa de E às ser. vezes a gente Da toma maneira... cada tropeço na vida. Exatamente. Nem tudo é tão certinho. Mas é isso, eu acho que principalmente durante a minha fase de formação, né, que foi a graduação, que acho que é uma fase muito crítica mesmo para essa questão de definição do que eu vou fazer, minha situação, o exemplo que eu posso deixar é esse. Eu não tinha muita certeza, mas o pouco aquilo que eu consegui abraçar, aquilo que eu consegui experimentar, eu dei o meu melhor. E as coisas depois foram se encaixando. E aquilo que eu não aproveitei totalmente, alguma coisa eu tirei dali. Alguma coisa eu levei dali que eu consegui aplicar mais na frente e me ajudou, assim como foi a história do processamento de dados, que para mim é referência. Eu falei, não tem nada a ver com a minha trajetória, assim, você não usou para nada, nada, eu uso até hoje. Bem A isso. bagagem que ele me trouxe, eu uso até hoje, me ajudou muito. Eu tenho nítida assim, sensação, tenho nítida certeza de, para mim, até em prova, fazendo prova de concurso, aquilo me ajudou demais. Foi o primeiro contato que eu tive com raciocínio lógico, a ponto de algumas questões eu pego assim, você consegue resolver só com a lógica. Isso eu devo muito a esse passado. Muito bom. E aí, então, você já, né, repassou aí algumas vezes em sugestões extremamente importantes e eu acho que um pouco de esclarecimento também com relação a essa insegurança que muitas pessoas têm de já não terem o seu trajeto todo delineado, né, tudo muito bem planejado. A incerteza é uma coisa que traz muita insegurança para a maioria das pessoas, principalmente para quem está nessas fases de transição. Então, está terminando o segundo grau, precisa escolher uma profissão. Está terminando a faculdade, e aí? Em que área que eu vou trabalhar? Está terminando o Exatamente. mestrado, e aí? Eu faço doutorado? Para que lado eu corro? Está terminando o Uhum. doutorado, e agora? Né? Para onde eu Foi vou o me meu caso, inserir? Então, o que mais você gostaria de sugerir para o pessoal, ou que tem vontade de fazer veterinária, ou que está no curso, mas tem realmente essa insegurança, essa preocupação com o que vai ser o dia de amanhã? Bom, o principal eu acho que é não desperdiçar a oportunidade. Não desperdice, experimente, né? Porque às vezes a gente se cerca de alguns preconceitos, né? E, e acaba deixando oportunidades passarem, né? Porque a gente também, além de pegar alguma coisa dali, você vai aproveitar, nem que seja a certeza de que você não quer, né? Isso é bem bacana. E você também tem o contato das pessoas, mas o tempo que você estiver fazendo aquilo ali, faça com toda a dedicação que você puder. Se dedique ao ponto de você não gostar e falar assim, não, vai, entrega a atuação, não dá mais, não gostei, mas o tempo que você ficou, faça com paixão, porque quando você se dedica, alguma coisa dali você aprende. É diferente de você fazer por cima, né? Você perdeu seu tempo, não gostou e não levou nada. Não levou nada para você, para o seu futuro. Nem, de repente, o contato da pessoa de te indicar para alguma outra, né, alguma outra atividade, algum outro teste. Então, é dar o seu melhor e aproveitar as oportunidades, né? E confiar que as coisas vão dar certo, sim. Você tem que escolher fazer aquilo, aquele velho chavão, né? Escolher o que seu coração mandar, pelo menos isso funcionou para mim, né? Eu segui meu coração mesmo sem entender muito, sem fazer muita conexão e sem ter noção de onde aquilo poderia me levar, né? Mas no final das contas, as coisas se enredaram de um jeito, se conectaram e lá na frente as coisas fizeram sentido. Hoje, muito do que eu aprendi, dos lugares por onde eu passei, eu consigo usar na minha rotina, né? Um exemplo, há muito tempo que eu não mexia com biologia molecular e esses dias eu precisei resgatar meu doutorado, eu já nem lembrava mais de alguns detalhes e a gente está testando aí e aplicando certos conhecimentos, então tem coisas que não se perdem. Você acha que perdeu,
Mas se você passou, você se dedicou, você absorveu alguma coisa, você passa anos sem mexer com aquilo ali, mas o dia que você precisa, você resgata aquele fiozinho lá e quando você começa a puxar, começa a vir. E tudo vai contribuir para o seu aprendizado para te diferenciar como profissional, né? Tudo vai fazer parte da sua bagagem. E se você não passar por lugar nenhum, você não tem não tem bagagem. Talvez você tenha diploma, mas não tem a vivência, né? A bagagem que as oportunidades que você experimentou te trouxeram. Como eu disse, nem que seja para ter certeza de que aquilo não era para você e seguir em frente em busca de algo que faça mais sentido. Muitíssimo obrigada, Fabíola. Adorei o nosso papo, achei extremamente interessante conhecer a sua trajetória melhor, a gente ter realmente essa ideia de tudo que pode, né? Como o seu caminho vai sendo pavimentado ao longo da sua vida de acordo com as escolhas que você faz, né? E que nem sempre isso precisa ser planejado de antemão, né? Você pode ir aproveitando as oportunidades e ir planejando ali no curto prazo o que você vai fazer na próxima etapa, e com isso você vai delineando e chega no seu objetivo, que era trabalhar no Ministério da Agricultura, né? Tá Era trabalhar com defesa, né? com defesa, né? Isso, com Inserida. doenças de animais, exatamente. Então, Aplicando isso na prática. exatamente. E aí você está, né, num cargo que é supervisado, porque os concursos do Ministério da Agricultura, eles chamam muita atenção. Muitas pessoas tentam esse concurso, exatamente, né, como eu já conversei em outros papos com outros veterinários, às vezes essas áreas relacionadas à atuação do mapa, elas não são tão valorizadas pelo estudante ao longo do curso, mas quando ele chega lá na frente, ele vê que, de repente, a atuação que era o sonho dele não traz a remuneração que ele gostaria para se sentir confortável na vida. Fala, bom, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, e aí? Né? Cadê o lazer? Cadê o fazer as coisas que eu gosto? Cadê eu ter recurso financeiro para isso? Então, muita gente acaba direcionando para o mapa por objetivos diferentes, por questões diferentes, né? Mas acaba se voltando para os concursos públicos exatamente pensando na questão da remuneração, da estabilidade, que é uma questão que a gente já conversou que está, né, mudando bastante. Hoje em dia já não é mais tão estável assim, né? As mudanças estão sendo constantes, progressivas e eu acho que o futuro, não digo acabar totalmente a estabilidade, não sei, embora tenha projetos para isso, né? Eu acho que não se deve entrar no concurso público apenas visando isso, porque hoje não é mais uma realidade, assim, uma coisa tão segura. Você imaginar, eu entrei num concurso público e agora eu estou garantido para o resto da minha vida. Não é mais assim que funciona, o raciocínio não deve ser esse, porque isso pode trazer uma frustração muito grande. E associar o trabalho, né, em um local que muitas pessoas visam, mas nem todas têm a paixão pelo assunto, né? Tem a paixão pela atuação como você tinha. Então, acho que essa é a maior motivação também, você, né, atuar na área que você gosta, né, e conseguindo aí ter uma trajetória brilhante. Muito obrigada, Fabíola, pela sua participação. Eu agradeço bastante você ter dedicado o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. E aí vamos pedir para o pessoal que assistir, né, fazer os comentários, fazer as perguntas que quiser. Se você quiser, a gente pode disponibilizar também o seu contato para o pessoal que quiser entrar em contato direto com você, tirar dúvidas, perguntar como é essa atuação no mapa, como é a questão de preparação para concurso. Lógico que ninguém vai te alugar, né? Sim. Mas eventualmente esclarecer alguma dúvida. E pedir para o pessoal se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, né? E curtir, comentar e compartilhar o vídeo para quem achar bacana. Então, a gente se vê. Obrigada, Fabíola. A gente se vê então. Eu que agradeço. Agradeço demais e parabenizo pelo canal. É bem interessante. Quem dera a gente tivesse tido isso durante a nossa fase, né, de graduação. Então, a gente se vê no próximo Papo de Veterinária, conversando com outro médico veterinário sobre a sua atuação profissional. Até lá!